Muito boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, que Deus abençoe a tua vida e Deus abençoe a tua casa. Estamos mais uma vez aqui nessa segunda-feira, 25 de maio de 2020. E que Deus entre na sua vida, entre na sua família, no seu trabalho, com bênçãos, com salvação e que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. É o desejo do meu coração. Amém? Então, antes da gente entrar na palavra de hoje, que logo pela manhã Deus colocou no meu coração e eu preparei aqui alguns apontamentos, eu gostaria de convidar você para entrar na página do Facebook, que é como se fosse um devocional, né? Ali eu tenho postado algumas mensagens e ontem iniciei a postar algumas linhas sobre o meu testemunho pessoal, né? Quando eu conheci o Senhor Jesus. Amém? Então, a página no Facebook é Acertando o Alvo. Amém? Então, antes de tudo, se você puder, vá lá, dê a sua curtida, siga, deixe os seus comentários. Amém? E também nós temos um canal no YouTube, tá? Lisa Carvalho, Lisa com S, tá bem? Então, se você puder curtir, se inscrever e compartilhar no WhatsApp com mais pessoas, com certeza Deus, Ele vai te abençoar. Mas por que nós estamos usando essas ferramentas? Vai fazer um ano que Deus colocou no meu coração de ter essas duas mídias para falar da palavra. Eu tenho uma outra que é ligada à minha área profissional, mas essa é para falar da palavra de Deus. É um tempo que nós estamos vivendo que nós não podemos perder tempo, né? Nós não podemos nos distrair. Então, como eu coloquei ontem ali, nesse momento inicial do meu testemunho, que nós não podemos perder, como se diz assim, o tempo de Deus, né? Então, nós temos que pregar. Em Timóteo diz que nós temos que pregar a tempo e a fora de tempo, né? Então, em tempos de crise, em tempos que nós não vemos crise na sociedade, nós temos que pregar a palavra. Nós não podemos ficar de braços cruzados, né? O ID do Senhor Jesus, ele é independente de título, né, eclesiástico, tá certo? Então, nós estamos debaixo da obediência de Deus. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós não temos que nos envergonhar, né? Eu não tenho que me envergonhar. O próprio apóstolo Paulo disse que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder para a salvação. Então, e a pregação dele, também diz em 2 Coríntios, não se consistia em palavras somente de sabedoria, em lindas palavras, né? Muitas vezes vazias, mas consistia em poder de Deus. E o próprio Senhor Jesus também disse, eis que vos dou poder para pisar toda a obra do inimigo. O que é esse poder, Lisa, antes de nós entrarmos na palavra? O poder de Deus não é apenas a linda palavra, ele não é dado por bacharelado em teologia, doutorado em teologia, não é dado por títulos nem cargos. O poder de Deus é dado a mim e a você através da nossa intimidade com Deus. O poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida através da intimidade que temos com o Senhor. E é esse poder de Deus, a unção do Senhor, que diz na palavra, despedaça o jugo, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Despedaça, ou seja, destrói as correntes da escravidão. Então é o jugo que é despedaçado pela unção, não pelo teu diploma, né? Nada contra nós estudarmos teologia, amém? Nós buscarmos conhecimento, assim como eu e você, nada contra. Só que de nada vale somente a palavra. A Bíblia diz que a letra mata, mas quem dá vida é o Espírito Santo. Então, às vezes a gente prepara uma mensagem muito linda, mas se não tem poder de Deus, a unção de Deus, ela entra como um conhecimento válido, muito bom, porém ela não muda a situação das pessoas, ela não muda vidas, ela não muda a situação da enfermidade, né, para cura, ela não muda, né, uma família que esteja, por exemplo, destruída pelo vício, pela droga, para uma família abençoada. Então, ontem eu coloquei um pouquinho na página ali do Face sobre o meu testemunho. Então, o que eu coloquei ali? Foi o poder de Deus que começou lá há 20 e poucos anos atrás a operar na minha vida, né? Num lugar humilde, num lugar simples. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre
sobre isso, fazendo 2 ou 3 vídeos pequenos para deixar aqui também no canal o meu testemunho. E por que o testemunho? Porque nós somos testemunhas de Deus, nós temos que dar o nosso testemunho, dizer o que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Então é esse poder que nós temos que buscar. E claro, somado a isso, o próprio Senhor Jesus disse, antes crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Está na palavra do Senhor. Nós temos que crescer em conhecimento, buscar conhecimento. Mas, em primeiro lugar, buscar o poder do alto. Quando o Senhor Jesus voltou aos céus, né, na sua ascensão, lá na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, você pode conferir ali nos primeiros capítulos, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja, estavam todos no mesmo lugar. E as línguas de fogo, era a representação do Espírito, desceram sobre todos que estavam ali. Não foi somente para os apóstolos, para aqueles que estavam à frente. As línguas repartidas de fogo, né? O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam naquele lugar. Aquilo é poder de Deus. E é esse poder que faz a gente vencer a timidez, que faz a gente falar da palavra, que faz a gente dar um bom testemunho, que faz você chegar num lugar, ouvir uma palavra recheada de revelação e ter mudança de vida. Ela entra no teu coração e ela te conforta. É o poder de Deus. Amém? Senão fica simplesmente um conhecimento vazio. Nós temos que ter as duas coisas. Amém? Mas hoje eu gostaria de trazer uma palavra no teu coração que fala então exatamente sobre os julgos, né? Fala exatamente sobre a escravidão que muitas vezes nós vivemos, né? Lá fora, que eu digo, no mundo que nós vivemos por aí, né? Pessoas que às vezes vivem debaixo de um jugo. E o que é um jugo? O jugo é um fardo pesado. O Senhor Jesus disse que nós temos que segui-lo, porque o fardo dele é leve, né? O fardo é suave, o jugo é leve. Então, o que significa isso? Que quando nós aceitamos o Senhor, nós confessamos o Senhor, nós declaramos publicamente que somos de Deus, que somos de Cristo, independente do lugar que você frequente, nós vamos carregar um fardo, um jugo. Só que esse fardo, esse jugo do Senhor Jesus, ele é suave. E o que significava isso? Que nós seríamos criticados, seríamos muitas vezes perseguidos, como lá na igreja primitiva eles foram, seríamos, né, mal entendidos muitas vezes por defender a palavra. Então a nossa missão aqui na terra é defender a palavra. A minha missão é defender a palavra, não é defender A nem B, né? Então é defender a palavra de Deus. Não que Deus precise de defesa, né? Mas defender no sentido de estar do lado da palavra, do lado da verdade. Amém? E o jugo do Senhor, ele é leve. O que significa? Quando eu defendo a palavra e vem esses contra-ataques, Deus ele vai me sustentar. Deus ele vai me carregar no colo, né? Ele é o nosso escudo, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas existe um jugo lá atrás, no livro de Êxodo, que eu gostaria de deixar para você essa palavra, no capítulo 6, que era uma escravidão que existia sobre o povo de Israel. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo. Então, o livro de Êxodo, para você que não leu, para você que já leu, ele fala do livramento de Deus de um jugo, de uma escravidão, que essa sim era uma escravidão que trazia somente prejuízos ao povo de Deus. Tá? Então nós vamos falar a maneira como Deus se revelou a Moisés. Então, introduzindo assim um pouco o estudo, Deus já havia prometido, né? Ele tinha feito uma aliança lá em Gênesis 15, 26, 28, tanto com Abraão, quanto com Isaac, quanto com Jacó. Quando Deus chama Abraão, Isaac e Jacó, Deus faz uma aliança com eles. E desde lá ele promete livrar o povo e levar o povo para a terra prometida. Né? Até mesmo Abraão chegou a mudar para Canaã, Noé também, os dos seus descendentes estiveram na terra de Canaã, mesmo que passasse depois ali Abraão pelo Egito. Nos tempos de José também, eles se deslocaram. Então, eles, desde daquele momento, daquele chamado, Deus já tinha uma aliança com eles. Porém, com Moisés, a revelação de Deus, quando Deus se revela a ele, se revela de uma forma diferente. Né? E Deus quer se revelar, em primeiro lugar, para você que está me ouvindo e me vendo. Deus quer se revelar para você nessa tarde, de uma forma diferente.
Talvez seu pai, sua mãe, seus avós, muitos da tua família são cristãos ou foram cristãos, né? Hoje não estão mais aqui, não importa, seus descendentes, nos comparando aqui, e se revelou a eles. Mas Deus se revela de forma diferente para cada um de nós. Então, no versículo 2 do capítulo 6, nós vamos ler, diz o seguinte, tem um título antes que diz, Deus promete livrar os israelitas. Mas Deus fala antes de uma maneira diferente com Moisés. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Então ele começa dizendo, olha, eu apareci para eles como Deus Todo-Poderoso, mas para ti vai ser diferente. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Ou seja, era diferente o propósito que Deus tinha com Moisés nesse tempo, nesse contexto. Então, também estabeleci, diz no versículo 4, Deus falando com Moisés, a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então, Deus se lembra da aliança que fez com os descendentes, né, com os outros profetas de Deus, e ele fala para Moisés, olha, eu estabeleci a minha aliança, vocês estavam como peregrinos, ouvi os gemidos, ouvi as petições dos filhos de Israel, e ali anteriormente, no versículo 15, lá no capítulo 5, se você for ler, os israelitas começam a se queixar, né, para Moisés, para Arão, e aí então Moisés se questiona a Deus, né, olha Senhor, por que né, eles estão, né, sendo maltratados, por que eles não estão, né, sendo libertos, não estão sendo socorridos, né, então ele fala ali, Senhor, por que afligisse esse povo, né, por que tu me enviou? Então ele começa a questionar, e no capítulo 6, Deus mantém a sua promessa. Então Deus quer se revelar para você hoje, para mim, como um Deus que mantém a aliança lá do início, mas que também somado a essa aliança, Deus quer se revelar algo a mais, de forma diferente. Então, não lhes fui conhecido. Versículo 6. Portanto, então ele fala para Moisés, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7. Tornar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Amém? Então, Deus está falando com Moisés. Em primeiro lugar, Deus se lembra da aliança. Deus se revela tanto como libertador do povo. Então, em primeiro lugar, para você guardar no seu coração, Deus se revelou de forma diferente a Moisés. Então, Deus lá na sarça, e depois na abertura lá do Mar Vermelho, né, ao tirar o povo dessa escravidão, Deus se revela de uma outra forma a Moisés e diz para Moisés, olha, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido, ou seja, para Abraão, Isaque e Jacó vai ser diferente, foi diferente, ou para você, Moisés, vai ser diferente como eu fui lá. E eu estou me lembrando da aliança que fiz com eles. E somado a essa aliança, eu vou libertar esse povo. Então, Deus se revela aqui, queridos, como libertador do povo. De que forma? De duas formas para você guardar no seu coração. Eu fiz umas anotações. Libertador do povo. Libertador do que, Elisa? Das cargas do Egito e do peso da escravidão. Talvez você que está me vendo, a sua família, seus amigos, talvez no seu trabalho, quantas cargas você tem levado? Qual é o peso? Muitas pessoas hoje estão numa boa terra, porque esse povo poderia estar debaixo de Faraó. Ah, mas eles trabalhavam para o Faraó, era uma terra boa.
perdão, era uma terra próspera, mas muitas vezes as aparências elas enganam. Talvez esteja numa terra aparentemente boa, mas há um jugo nas costas, há um peso de escravidão que tira a tua paz, que tira a tua visão, que deixa talvez você depressivo, depressiva. Então havia um jugo nas costas do povo. Lá no capítulo 5, se você for olhar antes, o povo ele era escravo. Tem pessoas que são escravas. Escrava das drogas, escrava dos problemas, escrava até de outras pessoas. Mesmo estando numa terra aparentemente boa. Guarde isso. Deus se mostra, além de libertador, queridos, das cargas que o povo levava e da escravidão, ele se mostra também um protetor. Porque por mais que o povo se queixasse, depois lá no deserto, você sabe toda a história, que eles murmuravam, muitos morreram no deserto, nasceram no deserto, e 2 entraram na terra, mas 2 entraram não por culpa de Deus. Né? Então, mesmo assim, Deus se mostra protetor e um provedor. Então, se você for ler mais adiante, Deus, né, ele dava o mantimento, ele dava o alimento na porção exata, na porção necessária para aquele momento. Então, eles estavam vivendo num deserto, mas Deus, depois na travessia, né, não deixou faltar aquela porção diária. Então, ele começa a se mostrar também um Deus, por meio da sua aliança, protetor e também um Deus que providenciou, né, os mantimentos, tanto físicos, diz ali que as vestes, os calçados não se envelheceram e nem faltava maná para o povo. Então, Deus ele fez o povo peregrinar para forjar o seu caráter, forjar o seu coração. 2 coisas são importantes aqui. Nem sempre a terra, guarde isso, em que estamos, nos proporciona liberdade. E essa terra você pode fazer uma comparação do teu trabalho, né, o lugar onde você, né, ali congrega, enfim, a terra, família. Então, podemos fazer uma ampla comparação. O que essa palavra diz para nós? Que nem sempre a terra em que estamos nos proporciona liberdade. Né? Eles estavam numa terra, serviam a Faraó, eram escravos de Faraó. Havia um jugo pesado sobre as costas desse povo. Cristo nos libertou das mentiras e do engano. Então a Bíblia diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se Cristo nos libertar. Então, talvez você conheça pessoas que, não estou fazendo aqui apologia, né, a miséria, como se diz assim, mas que vivem, né, ou alguma coisa parecida, que vivem de uma forma bem mais simples, bem mais humilde e são, né, mais felizes, mas não são mais felizes porque têm menos, são mais felizes porque ali não há escravidão, não há jugo pesado nas suas costas. A paz, ela tem o seu alimento simples do dia a dia com paz. Até em Provérbios diz que é melhor um alimento com paz do que, né, ali uma casa cheia de coisas, né, com brigas, com confusões. Então, nós temos que entender que esse povo estava numa terra, mas essa terra não proporcionava a liberdade que Deus queria que eles tivessem. A carga do Egito sobre as costas do povo são os pesos do quê? O que hoje muitos estão vivendo como esse povo. Existem muitas pessoas que estão debaixo de muitos faraós. Você sabia disso? De muitos faraós. Os faraós da mentira, os faraós do engano, da enfermidade, da miséria, da doença, da confusão. Enfim, muitas pessoas. Então a carga do Egito são os pesos da falta do perdão. A pessoa não se perdoa e não consegue perdoar, da falta de amor. São as cargas da falta, ou né, de carregar, queridos, as culpas do passado.
Então são marcas que a pessoa carrega na sua alma, são escravidão, são jugo pesado. Vive numa boa terra, você está entendendo o que Deus quer falar? Vive numa boa terra, mas carrega cargas pesadas, carrega escravidão nas costas. E não é para isso que Deus chamou você e a mim. Deus nos chamou, né, para a liberdade, nos chamou para a salvação, nos chamou para sermos livres nele. Muitas pessoas estão pesadas por julgos impostos pelas próprias pessoas, por homens, né? Homens pela família, maridos, esposas, enfim, por pessoas, né? Então, jugo imposto. O que é um jugo? É um peso. E a Bíblia diz que o poder de Deus despedaça o jugo do diabo. O diabo é que vem. Lá em João disse, Senhor Jesus disse, roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Das amarras espirituais. Enquanto Cristo é o jugo suave, o Egito é o jugo pesado. E o Egito hoje para nós significa o mundo. O mundo lá fora não são as pessoas, é o sistema lá fora. Que sistema é esse, Lisa? O sistema de que hoje nós vivemos que o que é certo, o que é bíblico é incorreto lá fora, é cafona, é quadrado. E o que é lá fora, né, as pessoas seguem regras ou vivem desregradas, né, em muitas situações, mas essas regras, né, vamos dizer, lá fora, vão contra a palavra, mas se não seguir, não está na moda. Você já não ouviu falar isso? Se tu não seguir esse grupo, não te encaixar nesse grupo, como eu coloquei lá no meu testemunho, se você não negar algumas coisas, alguns princípios teus, você não se encaixa em certos grupos sociais. Isso é negar a Cristo. Então eu prefiro não entrar em grupos, ficar, né, como se diz, com a palavra. Então, eu não me envergonho do evangelho. Eu tenho que defender a palavra. Se vai contra a palavra, ou eu estou do lado da palavra, ou eu estou do lado das coisas que os outros me dizem. Impõe a mim, do jugo que os outros impõem a mim. Então é o momento que nós estamos vivendo de decidir. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou. Ou é sim, sim, ou é não, não. Eu ando para agradar a classe ali, o grupinho social que eu vivo, ou eu agrado a Deus. Quando eu agrado a Deus, não significa que eu vou me isolar, ser inimiga das pessoas no meu trabalho, na faculdade, na escola. Não, eu tenho que amar, eu tenho que conviver, tratá-las bem, ser testemunho. Mas chegou um pé do assunto em que eu vejo que está indo contra aquilo que eu professo, que eu creio, eu vou ter que pedir licença, agradecer, Deus te abençoe, eu fico por aqui. Se pedir a minha opinião, eu dou minha opinião, Deus te abençoe. Eu paro ali. Por quê? Porque nós não podemos entrar em jugo desigual. A Bíblia diz, o que é um jugo desigual? Em peso desigual. Entrar em embate de discussões que não levam a nada, com pessoas que muitas vezes não conhecem a palavra. Então eu tenho que apresentar Cristo, amar as pessoas, mas eu não preciso concordar com elas, né, em 100% para me encaixar no padrão que elas querem, que o mundo quer, que acham que é correto, para agradar lá e desagradar quem me chamou. Então é um momento que eu vou ter que escolher, eu e você. Nós já estamos escolhendo. Ou eu vou agradar aqui e vou sofrer algumas consequências, porque a Bíblia diz que aquele que quer viver piamente em Cristo, ele vai sofrer alguma perseguição, alguma retaliação, vamos assim dizer, né? Ou eu vou andar pela cabeça de meia dúzia e curtir a vida aí fora, né? E desagradar o Senhor. Então, mais importa é agradar a palavra. Nós temos que amar as pessoas, me entenda. Orar pelas pessoas, pela tua família. Se você que está me vendo, a tua família não é cristã, não crê em Deus, ore. Não brigue, não discuta, ore. Mas você não precisa concordar com tudo que as pessoas dizem para se encaixar num padrão para agradar o fulano e o beltrano. Nós temos que agradar a Deus, sermos testemunhas de Cristo, não entrar em confusões. Nós temos que ser o sal da terra. Esses dias eu estava vendo até no Face, temos que ser o sal e não um docinho, né? O que é o docinho? É aquela pessoa que quer agradar a todos. Nós não vamos agradar a todos. E Jesus veio nessa terra
não para agradar a todos, viu? Ele não veio para agradar, ele veio para salvar e buscar quem estava perdido. Às vezes a gente diz isso, não, nem Jesus agradou a todos. Como é que eu vou agradar? Não, mas ele também não veio para isso. A Bíblia não diz que ele veio para agradar. Pelo contrário, ele estava em Nazaré pregando, fazendo milagres e não pôde fazer muito mais porque viu incredulidade no coração. Então dali ele foi para outro lugar. Foi para Cafarnaum, se não me engano. Então ele não veio agradar, ele veio salvar. Quem quer, quem abrir a porta do coração e aceitar, amém. Quem não quer, ore por essa pessoa. Amém? As amarras espirituais que nos paralisam. Então é uma outra carga do Egito. Outras cargas. Peso da desconfiança. Pessoas que carregam peso da desconfiança. São desconfiadas de tudo. Você já nunca ouviu falar? São desconfiadas até da sombra. Não é assim? Tudo elas desconfiam. Então, são escravas da desconfiança. Você já viu uma pessoa desconfiada, duvidosa, viver feliz? 100% tranquila durante o dia? Ela está sempre procurando uma brecha para tentar, né, amenizar a sua desconfiança. Seja do filho, do marido, da esposa, enfim. Por favor. O peso da traição, né, pessoas que foram traídas, então carregam aquele jugo pesado. E as cargas do Egito também podem representar doenças, misérias, enfim, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que atrasa. Guarde essas palavras no seu coração para nós encerrarmos. O povo de Israel estava em uma terra aparentemente saudável, porém levavam em seus ombros cargas e jugos da escravidão imposta. Não eram produtivos para si, ou seja, eles produziam para Faraó. Então eles trabalhavam e produziam para Faraó. Eles eram escravos. Né? O escravo, ele não é filho. Quando nós nos voltamos para Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, para os filhos de Deus, Deus dá o poder, Deus dá a misericórdia, Deus dá a salvação. Por isso, Deus tinha uma nova terra prometida. Deus não queria que esse povo continuasse escravo. Deus não tem esse plano para você ficar preso na desconfiança, como eu falei, na traição, nas amarras, né? Como estava colocando aqui, nas culpas do passado, na falta de perdão, no jugo imposto pelos homens. Não, Deus não tem esse plano para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre a nossa vida são pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja para a tua carreira? A carreira de fé, né? Então, Deus tinha uma nova terra prometida para o seu povo, mas para conquistá-la, exigia renúncia e paciência do povo de Israel no caminho pelo deserto. E aí dá para fazer um outro vídeo de uma outra história. Aqui que eu queria frisar com você. Versículo 8 do capítulo 6. E vos levarei à terra, e ele fala para Moisés, Deus falando, que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei como possessão. Então ele mantém a sua promessa de pé. Deus está mantendo a sua promessa de pé sobre a tua vida. O que ele disse está registrado no céu e ele vai cumprir. Pode demorar 1 ano, 2, 10, mas ele vai cumprir. Amém? Então Deus prometeu te dar uma família abençoada, prometeu para você aquele emprego abençoado, uma vida de paz, de prosperidade, prosperidade espiritual. Amém? Ele vai dar. Basta você crer. E aí, eu sou o Senhor. Então ele vai enfatizando, ele é o Senhor. Ele fez conhecer a Moisés. Moisés conheceu a Deus de uma forma diferente. Conheceu realmente a face, ou um pouco da face do Senhor, lá na sarça ardente, quando a glória do Senhor passou lá. Você vai ler isso na história. E olha no versículo 9, se você quiser frisar na tua Bíblia, no capítulo 6, versículo 9 de Êxodo. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. E o que Deus está dizendo aqui? Deus falou com Moisés, Moisés transmitiu a mensagem para o povo, mas os filhos de Israel não atenderam, não ouviram Moisés. Por que será que o povo não conseguiu ouvir?
Talvez você diga, Lisa, eu não consigo ouvir a Deus, não consigo ouvir a voz de Deus. Parece que os meus ouvidos estão tapados, parece que os meus olhos estão embaralhados, eu estou perdido. É tanta notícia, é tanta coisa, um fala isso, um fala aquilo. Por que que o povo não conseguiu atender a Moisés? Aí, olha o que Deus fala. Por causa da ânsia de espírito, guarde bem, versículo 9 do capítulo 6, e da dura escravidão. Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão, o povo não conseguiu ouvir as instruções de Moisés. Eles não conseguiram ouvir e guardar no coração. Porque quando nós ouvimos a palavra e guardamos no coração, aquilo fica guardado em nós. Aquela promessa. Por mais que passe o tempo, por mais que se levantem problemas, ela fica guardada ali. E ela guardada no teu coração, ela te dá força para prosseguir. Vou ler de novo esse versículo. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Por quê? Por causa da ânsia de espírito, a ansiedade deles. Estavam sendo escravos, estavam carregando um jugo, não conseguiam relaxar, não tinham paz. A ânsia de espírito por liberdade, para que Deus agisse na vida deles. E por causa da dura escravidão. É como se você pegasse uma laranja, quem já fez suco de laranja, quando você pega a laranja, você tem que espremer a laranja, é ou não é? Eles estavam sendo espremidos pela dura escravidão, pelo jugo de Faraó. Quantos não estão agora me vendo e ouvindo? Talvez não estão vivendo assim. Numa terra boa, aparentemente fértil, mas trabalhando para alguém. Não estou falando em relação a trabalho monetário, mas de outras formas. Estão rendendo as suas forças e energias para suprir a necessidade de outra pessoa. E essa pessoa está botando jugo pesado nas tuas costas. Escravidão na tua vida. Você está sendo escravo da doença, escravo das culpas, escravo da falta de perdão, de tudo aquilo que a gente já falou. As cargas foram tiradas aos poucos. Olhe só, para nós encerrarmos. Aos poucos, as cargas foram tiradas. Em que momento, Lisa? Quando eles foram percorrer o deserto. E aí você conhece a história. Eles ficaram um bom tempo lá no deserto. Veja que no deserto não havia escravidão e nem peso imposto por homem. É ou não é verdade? É. Mas em certo momento, diz na Bíblia que eles desejavam voltar para o Egito, o povo. Porque o coração deles estava lá. E a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Então também não adianta Deus ter tirado uma terra aparentemente fértil, em que você é escravo, te transportar para uma terra prometida, olhe bem, e você continuar com o coração e com o pensamento de escravo. Você continuar com o coração e com o pensamento de servir a outro, a não ser a Deus. Eles não mudaram a sua mentalidade. Porém, muitos se sentiam assim. Livres estavam no deserto, Deus estava provando, mas eles se sentiam em algum momento escravos. E desejavam em algum momento retornar para o Egito. Tanto que depois, quando Moisés demorou lá no monte, os 10 mandamentos, o que eles fizeram, queridos? Um bezerro. Nós vamos falar disso no outro vídeo. Para satisfazer ainda, né, um pouco daquela idolatria, porque nós fomos olhar o povo, se nós fomos estudar ali, o povo de Israel ele tinha muitos costumes. Eles precisavam ter algo palpável para adorar, para olhar. Eles achavam que Moisés estava demorando muito e Arão não foi firme. Não foi firme enquanto sacerdote e deixou o povo fazer o que queria. Mesmo no deserto, o povo já estava livre do jugo. Mas se sentiam por momentos escravos, que fez com que eles dessem voltas e voltas, 40 anos, né? Ali, até chegar à terra. E não chegaram. Só quem chegou foi Josué e Caleb. Muitas vezes você está numa terra que Deus está te dando, mas a mentalidade ainda é de escravo. Cuidado. Então, se sentiam-se seguros, mesmo sabendo das dificuldades, porque olhavam para a terra e não para a promessa. Por que eles desejavam o Egito?
Nós não vamos ter tempo de olhar aqui, mas na Bíblia você vai ler no livro de Êxodo. Em algum momento eles desejaram voltar. Ah, Moisés, tu nos trouxesse aqui para morrer no deserto. Mas por quê? Porque se sentiu mesmo numa terra aparentemente fértil, sobre o jugo de Faraó, eles estavam sabendo da dificuldade, mas eles preferiam, em algum momento, ser escravos, ter o jugo, porque eles olhavam para a terra que Faraó dava e não conseguiam olhar, queridos, para a promessa que Deus havia dado a Abraão, Isaque e Jacó, e agora confirmando para Moisés. Eles não conseguiam olhar para a terra prometida, para a promessa. Eles só tinham a visão daquela terra ali, daquele momento. Mas por quê? No versículo 9, por que eles não conseguiram ouvir? Por causa da ânsia de espírito, guarde bem essa palavra, e por causa da dura escravidão. A própria escravidão fazia com que o olhar deles fosse um olhar somente para aquele local. Não conseguiam ter visão além. Não conseguiam enxergar a terra que Deus tinha para eles. O que faz desejarmos o passado é um pensamento velho, enquanto a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente. Transformarmos, com a renovação da nossa mente. Eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e por causa da dura escravidão. Não puderam ouvir por causa disso. Por causa que isso impedia eles olharem para a promessa de Deus. Amém? Que fique essa palavra no teu coração. Para não ficar muito estendido, nós vamos fazer um outro estudo sobre isso. Pense sobre isso. Como Deus se revelou a Moisés de uma forma diferente, mantendo aliança com os profetas do passado e acrescentando a liberdade do povo. Deus falou com Moisés e Moisés falou com o povo que Deus era o Deus que ia tirar eles dessa escravidão, desse jugo pesado. Não conseguiram ouvir por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Estavam numa terra aparentemente fértil, porém, na verdade, levavam em seus ombros jugos e escravidão imposta. Eram produtivos, não colhiam o que plantavam para si. Trabalhavam de escravo. Escravo é trabalhar para outro. E no deserto, quando tiveram oportunidade de serem forjados no seu caráter, desejaram em seu coração retornar àquela terra, que apesar de dificultosa, lhe dava uma certa, entre aspas, segurança, não conseguindo olhar além para a terra da promessa. Que fique essa palavra no teu coração, que fique guardado dentro de ti. Que Deus quer tirar o peso e o jugo da tua vida. Deus quer transportar você para a luz, para uma terra que emana leite e mel. Para chegar lá, talvez você passe por algum momento, algum deserto. E que talvez nesse meio tempo você até deseje retornar, mas não deixe isso entrar no teu coração. Amém? Porque Deus tem o melhor para você. Cuidado também com as aparências. Cuidado também com as aparências. Porque aparentemente aquela terra era boa, mas o povo era escravo nela. Deus quer te dar uma terra que emana leite e mel. Lembra de Abraão e Ló? Ló olhou para as campinas e Abraão foi para um lugar que não era muito aparentemente bom. E olha o que aconteceu. Leia lá na palavra. Cuidado. Peça a direção de Deus. E Deus vai tirar de cima de ti, da tua família, todo jugo, todo peso imposto, colocado pelo inimigo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. E que você possa curtir, compartilhar essa palavra. Meditar sobre ela, que com certeza poderíamos falar muito mais sobre ela. Tem muito mais revelações sobre ela. Mas até aqui o Senhor já falou conosco. Que Deus abençoe a tua segunda-feira. Que Deus abençoe a tua vida. Que seja repreendido de sobre ti e tua família. Todo jugo, todo peso, toda confusão, toda enfermidade, todo mal. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa então curtir a nossa página, como eu disse no início, Acertando o Alvo no Face e o canal Lisa Carvalho. Curta, compartilhe, seja um abençoador, multiplique essa palavra e com certeza Deus vai se revelar mais e mais para você em nome de Jesus. Amém? Então, tchau, que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e fique essa revelação no teu coração. Não se esqueça,
Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O resto é engano, o resto é mentira, o resto é aparência para te fazer de escravo. Não seja escravo, seja filho de Deus e com certeza você vai herdar a terra da promessa. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.